texto que vai abrir as nossas reflexões dessa série de abril está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19. Abra lá comigo, por favor. Evangelho de Mateus 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19, a palavra de Deus nos diz assim, esse é um trecho do próprio Sermão do Monte, quem fala aqui é o próprio Jesus. Se você tiver uma daquelas Bíblias um pouco mais antigas, as palavras de Jesus estão escritas numa letra vermelha diferente. Palavra do Senhor diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Vamos ler o versículo 21 todos juntos? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus continua dizendo: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vamos ler o restinho desse versículo? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quanto vale uma nota de R$100? Quanto vale uma nota de R$100? Alguém pode dizer assim: pastor, essa pergunta ela é muito óbvia, porque R$100 vale R$100. Mas na verdade, o dinheiro, embora nós pensemos nele assim desde a infância, o dinheiro não tem valor absoluto, mas ele tem um valor relativo. E por causa de duas coisas: por causa de um sistema e por causa da nossa relação com o dinheiro. Então vamos explorar a primeira ideia e pense nesse cenário. Você saiu do seu apartamento aqui na Aquários, desceu pelas escadarias do prédio para fazer já um aquecimento, um crossfit matinal, saiu pela rua e foi até a padoca. Chegou na padoca, pediu 5 pães. Então você tirou uma nota de R$10 do bolso, colocou sobre o balcão e você fez ali uma troca bastante simples na nossa percepção, mas ultra complexa, tá? Você deu R$10 e levou aquele pão para casa, pão que você não fez e cujo matéria-prima você não plantou, nem cultivou, nem fez chegar no forno. Ótimo. Então, R$10 vale 5 pães. Ok, tudo certo. R$100 valeria, sei lá, um bocado de pães. Ótimo. Suponhamos uma outra coisa. E agora eu vou pedir para você entrar numa parada meio tipo ficção científica junto comigo. Use o seu conhecimento cinéfilo de filmes para me acompanhar nisso. Houve um apocalipse zumbi de nível global. Um vírus se alastrou mudando e as pessoas caminhando pela rua, e você não foi infectado ainda. Mas a sua cidade foi sitiada, toda a sociedade como nós a conhecemos se esfacelou, houve um colapso do sistema bancário, o gerente da sua conta se tornou zumbi, ficou ainda mais predador do que ele já era antes de se tornar um zumbi, e então, no meio de toda essa coisa, seus filhos um dia retraídos num canto assim do apartamento que virou um bunker, seus filhos falam assim: a gente está com fome. E você vai na despensa e a sua despensa está vazia. Então você valentemente pega o seu rifle,
que você comprou do Will Smith naquele livro Eu Sou a Lenda, e você coloca sobre as costas, entra na sua caminhonete e sai pulando barricadas e sai contornando obstáculos e chega num lugar onde você foi informado que há comida, mas esse lugar é uma casa com muros muito altos e todo tipo de proteção em volta. Então você buzina desesperadamente com medo de que algum zumbi o apanhe nesse filme de thriller, de ficção científica. Então depois que você buzina, um cara careca sai lá no muro. Eu não sei porque na minha imaginação esse cara é careca, mas ele é careca. Então ele grita: o que você quer aí embaixo? Aí você fala assim: eu tenho uma mala cheia de dinheiro aqui, eu quero comprar comida. Ele falou: você é maluco, vai embora. Aí você fala assim: mas eu tenho uma mala cheia de dinheiro aqui, dinheiro vivo. Aí você ouve o cara gritar do muro assim: refogue com molho vermelho, bom proveito. Porque o valor do dinheiro depende de todo um articulado, intrincado e sistema financeiro estar em lugar para que ele valha alguma coisa. Se houvesse um colapso, uma terceira guerra nuclear, você poderia ter R$1 milhão colocado numa mala dentro do seu apartamento e talvez aquilo não valesse mais do que 5 pães, uma garrafa de leite ou um pedaço de carne. O valor do dinheiro não é absoluto, ele é relativo, em primeiro lugar, por causa de um sistema que sustenta o valor desse dinheiro, mas em segundo lugar, porque a nota de R$100 ela não vale a mesma coisa para todos nós. Pode ser que R$100 seja uma parte expressiva do orçamento de uma pessoa, e R$100 faça muita diferença para que o mês feche ou não feche, mas pode ser que determinada pessoa ganhe num nível em que R$100 não faz muita diferença nos ganhos e nas contas e no custo fixo mensal dessa pessoa. Mas, sobretudo, pense que nós não lidamos com o dinheiro da mesma maneira porque o dinheiro não tem o mesmo valor igual para todos nós. Porque algumas pessoas colocam muito mais esperança, confiança e até dependência nessa nota de R$100 do que outra pessoa o faria. O que eu gostaria de provocar você na nossa reflexão de hoje é que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, sobre bens, sobre posses e riqueza. O Novo Testamento fala tanto quanto o Antigo Testamento, e se você pegar das parábolas de Jesus, pelo menos metade delas falam sobre dinheiro, ou sobre o mundo dos negócios, ou sobre bens e riquezas. Direta ou indiretamente, Jesus está sempre endereçando o tema do dinheiro e dos ganhos. Jesus não se esquivou de pregar e de ensinar sobre a relação do seu discípulo com o dinheiro. Nós, como igreja, nesse tempo, nós ficamos um pouco receosos de fazer uma série sobre dinheiro na igreja, porque nós sabemos que a fé cristã tem sido fortemente mercantilizada nas últimas décadas no nosso país. E quando nós tentamos fazer essa confluência de fé e dinheiro, alguma coisa já desperta um instinto de aranha em nós que alguma coisa errada está acontecendo no púlpito. Mas se Jesus ensinou sobre dinheiro, a igreja precisa ensinar também. Jesus nos deu a tarefa de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo o que ele havia ensinado. Nós não podemos escolher o que ensinar e o que não ensinar. Nós temos que escolher e ensinar aquilo que Jesus nos legou na sua palavra. E exatamente nesse texto Jesus está falando sobre dinheiro, sobre bens e posses. É engraçado que o tema anterior, Jesus está falando sobre oração, sobre jejum, sobre dar esmolas aos pobres, que parecem assuntos tão elevados e espirituais, que quando ele faz a transição para falar sobre dinheiro, parece que Jesus muda o discurso para que ele se torne um tanto quanto mundano e até inapropriado. Mas Jesus realmente começa a falar sobre dinheiro. E ele fala de dinheiro nessa sessão, usando 3 paralelos. Esses paralelos, eles fazem uma menção à literatura de sabedoria do Antigo Testamento, aonde o sábio compara o tolo com o sábio, a vida boa com a vida tola. Existem comparações que são feitas, e aqui Jesus está usando essa mesma estratégia de ensino, e existem 3 coisas que acontecem nesse texto, e esse texto é progressivo. Ele vai de uma introdução para um clímax. E qual é a primeira coisa que Jesus fala? Ele fala sobre 2 tesouros, como você e eu podemos perceber no desenvolvimento do texto. Ele fala de um tesouro que é terreno, e ele fala de um tesouro celestial. E a ordem de Jesus aqui no grego é: não acumule mais, ou pare de acumular.
Jesus frisa muito essa ganância, essa ambição incessável de acumular mais, de acumular mais e de acumular mais, e ao mesmo tempo que Jesus faz uma ordem para que nós não acumulemos mais, ele ainda assim monta uma espécie de uma gangorra na nossa cabeça, porque Jesus dá a entender que eu não consigo ser rico para com Deus e rico para com o dinheiro com muita facilidade. Esse é um tema dos sermões de Jesus. Em determinado momento das suas pregações, Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse é um tema repetitivo nos ensinos de Jesus. Então ele está falando conosco aqui sobre dois tesouros e sobre o que realmente atrai o nosso olhar, o que realmente atrai o nosso coração. Jesus encerra essa primeira comparação de dois tesouros, um tesouro terreno, presente, agora, e um tesouro celestial, dizendo assim: aonde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Don Carson, comentando esse texto, diz assim: o ponto sobre o ensino de Jesus aqui é que as coisas que nós mais valorizamos ocupam o nosso coração. A personalidade, o centro da personalidade, o centro da nossa mente, o centro das nossas emoções, o centro da nossa vontade. Assim, o tesouro que é mais importante para nós, de forma sutil, vai controlar toda a direção da nossa vida. Porque aonde está o nosso tesouro, para lá corre o nosso coração. Note como esse princípio ele é muito importante para nós entendermos o ensino de Jesus sobre o dinheiro. Ele não está perguntando quanto dinheiro você tem. Ele não está perguntando quanto você tem lá na conta. Ele não está perguntando quanto você gasta por mês. Ele está perguntando, em primeiro lugar, aonde está o seu coração? Essa é a primeira pergunta de Jesus. Aonde está o seu coração? O que é que ocupa a sua imaginação? O que é que ocupa a sua preocupação? O que é que ocupa os pensamentos da sua alma? Em segundo lugar, Jesus fala sobre dois olhos, e esse texto parece que é uma mudança do tema, mas não é, porque ele fala assim: existem dois olhos, olhos bons e olhos maus. Na verdade, Jesus está falando sobre uma maneira de enxergar a vida, de olhar a vida, e as duas palavras que ele usa no grego nos ajudam a entender o que está acontecendo aqui, porque para olhos bons, a palavra é aplous, que quer dizer generoso, agradecido, dadivoso. É quando você olha para a vida com agradecimento pelo que você tem, com generosidade para com as pessoas. É quando você vê a vida de uma perspectiva de que você é grato pelo que você tem e é grato também pelo que as pessoas têm. Mas poneros é um verbo, é uma palavra, é um adjetivo que classifica aqui o olhar mau, que é avarento, egoísta, cobiçoso, ambicioso, principalmente em relação à cobiça. O que é a cobiça? A cobiça é um jeito de olhar a vida onde nós não estamos satisfeitos com o que temos, não somos agradecidos pelo que temos, nós temos o que temos, mas queremos mais, e ficamos insatisfeitos porque o outro tem o que ele tem, porque aquilo que ele tem é mais do que eu tenho. É um olhar de comparação, é um olhar o tempo todo de insatisfação, é um olhar de eu tenho um excelente carro na minha garagem, mas se o meu vizinho tem um carro melhor do que o meu, isso já é motivo para que o meu agradecimento pelo meu carro fique menor no meu coração. Note que o seu vizinho ter um carro melhor do que o seu não diminui nada o seu carro, a não ser no nosso olhar, na nossa perspectiva, na nossa comparação. Jesus está falando de dois olhares. A primeira pergunta é: onde está o seu coração? A segunda pergunta é: como você vê a vida? Como você olha para a vida? Como você processa a realidade à sua volta? Qual é a sua perspectiva das coisas? Então, Jesus caminha para um desfecho que é incômodo. Sabe por quê? Porque depois de falar sobre aonde está o nosso coração e como nós vemos a vida, Jesus começa a falar sobre senhorio. E parece que Jesus está pegando muito pesado no final desse texto. Porque ele começa a dizer assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores.
Especialmente se esses senhores têm uma perspectiva diferente das coisas, se um está te enviando pela direita e o outro está te mandando pela esquerda. E então Jesus diz que nós certamente haveremos de desprezar um mestre para obedecer o outro, ou haveremos de agradar esse mestre para desagradar o outro. Como nós dizemos lá em Minas, o cavalo que tem 2 donos, ele está lascado, ele vai morrer de fome. E então Jesus termina esse texto dizendo assim: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É muito engraçado como esse texto se desenvolve, porque a primeira coisa que Jesus quer nos fazer entender aqui é que Jesus retrata o dinheiro como um falso Deus. Jesus fala do dinheiro em termos de idolatria, em termos de adoração, em termos de veneração, em termos de culto. E a gente fala assim: Jesus, é lógico que a gente não adora o dinheiro. Nós não temos lá na nossa casa um altar aonde tem uma nota de 100, embora aquela nota de $1 é clássico da gente ter na carteira, não é verdade? Aquela notinha de é um clássico a gente ter ali amassadinha em algum lugar da carteira. Mas nós não temos lá um altar onde existe um ídolo, por exemplo, de uma moeda esculpida e nós nos prostramos e oramos para aquele dinheiro. Mas note que não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre a idolatria, não em termos de veneração, mas em termos de confiança, de esperança, de dependência e obediência. É como se Jesus estivesse perguntando assim: em quem é que você realmente confia para cuidar de você e da sua família? No Deus que te conhece pelo nome ou no dinheiro que você tem lá na sua conta bancária? Quem é realmente o seu mestre? Jesus está falando aqui com um pessoal que a gente precisa dar uma olhada no público de Jesus, no público que está ali no Sermão do Monte, para entender o que está acontecendo. Os judeus, eles viviam uma vida muito dura, muito difícil. A maioria absoluta deles eram pobres, eles eram iletrados, eles viviam debaixo do domínio romano, que impunha uma duríssima carga tributária. A maioria deles se matava num dia de trabalho para ter o que comer no final do dia e ter algo para levar para casa no final do dia. Mas, como sempre, a coisa era um pouco melhor para os ricos, porque os ricos podiam fazer determinados pactos de cooperação com os romanos, e eles podiam ter mais tranquilidade, mais segurança. Numa sociedade hiperviolenta, a casa dos ricos não seria invadida por um soldado romano. A mulher de um homem rico não seria violentada, estuprada na rua por um soldado romano. Então, essa galera imaginava assim: a única maneira de eu ter uma vida melhor é se eu tiver mais dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, os meus problemas todos serão resolvidos. Mas Jesus está mostrando que há um perigo real nessa crença, na crença de colocar no dinheiro a nossa esperança, a nossa segurança. Porque quando nós fazemos isso, nós vamos colocando o dinheiro pouco a pouco num lugar que deveria ser apenas de Deus. E esse é o problema. Jesus relembra os judeus que o dinheiro não é Deus e que o dinheiro não pode cuidar de nós. Então, a última pergunta de Jesus para nós é: quem é o seu mestre? Onde está o seu coração? Como você vê a vida? Quem é o seu mestre? Quem é o seu Deus? E eu vou finalizar também essa primeira reflexão nossa com 3 perguntas. O que o dinheiro significa para você? Eu volto a perguntar: o que essa nota de R$100 vale para você? Porque a pergunta, ela é relevante. Nós não temos a mesma relação com o dinheiro. Por exemplo, eu vou contar para vocês um pouquinho da história do surgimento do dinheiro. Que tal? Em 2 minutos. É um baita desafio, né? Mas vamos lá. Mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, não existia dinheiro ou qualquer coisa que parecesse com dinheiro. Então, quando os nômades começaram a se conectar com a terra e plantar, ou seja, iniciou-se um período de sedentarização da humanidade, eles pararam de caçar e de colher e começaram a plantar. Mas eu planto milho e o Marcelo planta soja.
Então, se eu preciso de soja e eu já tenho milho suficiente, eu posso propor para o Marcelo uma troca. Então, as sociedades viveram durante muitos séculos à base do escambo, que foi também um método financeiro monetário da Idade Média. Mas depois de um tempo, a coisa já não fechava, porque o Toninho, na verdade, tinha um vaso. E a Eucilene tinha um pedaço de tecido. E eu queria trocar a minha soja por tecido e também pelo vaso. Mas como saber quanta soja vale um tecido e quanta soja vale um vaso? Então o ser humano, por volta de 3000 a.C., na Mesopotâmia, começou a utilizar pequenas conchas como um sistema intermediário. Eu troco a minha soja por conchas, depois eu troco as conchas por tecido. Eles fizeram isso com sal, com anéis, com pedaços de tabletes de madeira na Mesopotâmia antiga e com pequenos tabletes também de pedra. A moeda cunhada foi inventada pela região da Turquia, mais ou menos por ali, no século VIII a.C., ou seja, os turcos estão nesse jogo muito antes de nós. Eu não podia evitar de fazer essa piada politicamente muito incorreta, mas tudo bem. Ou seja, na Turquia, no século VIII, foi inventada a moeda cunhada de metal. E aí os metais foram mudando e esse sistema foi se melhorando de tal maneira que diferentes regiões tinham diferentes moedas. E quando você viajava de uma moeda de um lugar para o outro, já existia um sistema de câmbio em que você podia cambiar moedas que tinham valores ou unidades diferentes. Olha a sofisticação disso. Esse sistema de moedas continuou no tempo de Jesus e adentrando a Baixa Idade Média, até que por volta do século XII, alguns comerciantes italianos ficavam com medo de caminhar com muitas moedas por aí, de serem assaltados nas vias da Itália. Então eles tiveram uma ideia. Eles estavam indo para uma transação grande, vultosa, por exemplo, eles colocavam suas moedas numa casa, que depois foi conhecida como banco, e o dono daquela casa dava ao dono daquelas moedas uma inscrição, um documento que dizia: ao portador desse documento pagarei 40 moedas de prata. E pela primeira vez surgiu a noção de papel moeda. De lá para cá, nós sofisticamos isso de uma tal maneira que hoje eu e você já não usamos papel moeda, não é verdade? Nós pagamos tudo com um pedacinho de plástico miraculoso. Da onde saem todas as coisas que existem na nossa casa. E tem um milagre maior ainda, que lá tem um dinheiro que não é seu, mas que você pode usar. Olha que maravilha! Não é lindo isso? A grande questão é que depois de milhares de anos usando o dinheiro e aperfeiçoando o dinheiro se entranhou na nossa cultura de uma tal maneira que nós somos criados desde criança, ensinados a confiar no dinheiro. Ouça o que muitas meninas criadas em lares problemáticos ouviram há 40, 50 anos atrás. Minha filha, tenha o seu trabalho e tenha o seu dinheiro. Nunca dependa de homem nenhum na sua vida, porque no dia em que você depender de um homem, você viverá amargurada como eu. É verdade. Tenha o seu dinheiro, a mensagem é: tenha o seu dinheiro, ele cuidará de você, não confie em ninguém. Tenha o seu dinheiro, e você não vai precisar beijar a mão de ninguém, você não vai precisar se submeter a ninguém. Ou seja, nós fomos sendo criados numa sociedade que nos ensina a ter esperança no dinheiro, a ter confiança no dinheiro. O dinheiro é o grande resolvedor de problemas da nossa sociedade. Eu conheço alguns cônjuges que falam assim: pastor, eu estou passando por uma crise conjugal, mas o problema, pastor, o problema é... E aí eu fico atento, né? Porque o cara sabe qual é o problema do casamento dele. Eu acho isso maravilhoso. Se a gente sabe do problema, a gente pode correr logo para a solução. Mas aí ele vira e fala assim: o problema, pastor, é que lá em casa está faltando dinheiro. Porque se tivesse dinheiro, eu levaria minha esposa para fazer uma viagem na Europa. É lógico que ser infeliz em Paris é muito melhor do que ser infeliz no Vale do Paraíba. Não é?
Nós estaremos infelizes, mas na Disney, aonde nós ficaremos entretidos e vamos esquecer um pouquinho do poço de amargura que é o nosso casamento, mas pelo menos por uma semana nós vamos postar fotos no Instagram fingindo que estamos felizes. As pessoas acreditarão, quem sabe até nós acreditemos no final também, porque o dinheiro não pode curar o coração do seu cônjuge que você partiu, não é verdade? O seu dinheiro não pode reparar as muitas besteiras que você disse e fez ao longo desses anos e que magoaram o coração do seu marido e da sua esposa, não é verdade? Se isso fosse verdade, Jeff Bezos não teria se separado. Não é? Jeff Bezos, nota de rodapé, dono da Amazon, um dos caras mais milionários do mundo. Ele poderia resolver qualquer tipo de crise conjugal com os fundos que tinha, mas na verdade ele teve que usar muitos fundos para bancar o seu próprio divórcio. Então, cuidado com essa crença de que o dinheiro pode resolver tudo e pode fazer tudo, porque a única pessoa que pode fazer tudo e resolver tudo, até onde nós sabemos, é o Deus que se revela a nós por meio da palavra. A segunda coisa é como você se relaciona com o seu dinheiro. A primeira pergunta é, o que o dinheiro significa para você? A segunda coisa é, que tipo de relacionamento? E as pessoas têm diferentes relações com o dinheiro e eu noto isso. Se o seu dinheiro, por exemplo, é fonte de autoestima para você, você vai precisar gastar dinheiro, muito dinheiro, tendo coisas boas, coisas muito boas e valiosas, coisas dispendiosas, para que as pessoas olhem para você e vejam quão importante você e eu somos. Porque o dinheiro guardado na poupança, ele não pode ser exibido por aí, em forma de carro, de celular, de roupa, de marcas, o que quer que seja. Então, para algumas pessoas não faz sentido poupar. Por quê? Porque o dinheiro me traz autoestima, ele me traz valor próprio, ele me permite me vestir bem, ele permite ir a lugares que nem todo mundo pode ir, ele me permite experimentar exclusividade para que as pessoas saibam o quanto eu sou especial. Mas é bem possível que quando falte o dinheiro, também falte autoestima. Quando falte o dinheiro, também falte valor próprio. Se o dinheiro, todavia, é fonte de segurança, de esperança e de controle, aquela sensação de que se eu tiver 100 mil depositado numa conta de emergência, pode acontecer o que houver, mas eu estarei no controle da situação, então a coisa muda. Porque ao invés dessa pessoa gastar, ela vai poupar, e ela vai poupar, e ela vai colocar todo o seu rico dinheirinho num cofre e vai nadar nas moedinhas como o tio Patinhas, sempre confiando naquele dinheiro que está lá para salvá-la. Mas que Deus a proteja, que ela não tenha um câncer letal, que ela não seja encontrada por uma carreta desgovernada numa tarde de verão, que Deus a proteja, que a sua filha não seja acometida de uma doença incurável, que Deus o proteja, que a sua esposa não tenha uma doença degenerativa, irrecuperável, porque então todo aquele dinheiro vai tornar-se um monte de cinzas imprestável, que não resolve os problemas da vida. Cuidado, porque o dinheiro pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas, mas o que o seu dinheiro significa para você? E por fim, quem é o seu mestre? Duas criaturas pequenas estão rastejando lá nas terras de Morgol, indo para a famosíssima montanha da perdição. Esses dois hobbits, Samwise e Frodo, são seguidos por uma criatura bizarra e estranha, Gollum. Eles estão trilhando esse caminho muito perigoso para que Frodo possa levar o anel até o único lugar onde pode ser destruído, o lugar onde ele foi forjado, lá no calor da têmpera brutal da montanha da perdição. A narrativa de Senhor dos Anéis vai progredindo no terceiro livro e nós ficamos chocados de saber que depois de todo o sofrimento para chegar lá, diante da lava, depois de todos os perigos e apuros, depois de tudo que aconteceu, quando Frodo tira o anel daquele saquinho que ele mantinha preso junto à cintura, e ele olha o anel nas suas mãos, e ele simplesmente deve jogar o anel na lava, ele diz assim: não vou fazer isso. Jamais, esse anel é meu, ele é meu, vou ficar com ele. Ele enfia o anel no dedo e desaparece.
O que nós descobrimos é que Tolkien, que era um cristão católico muito convicto, utiliza o anel de uma maneira muito delicada na narrativa, para dizer o seguinte: existem determinadas coisas que nós pensamos que nós as possuímos, mas no final nós descobriremos que nós é que fomos possuídos por elas. Não era Frodo que tinha o anel tinha poder sobre Frodo. O anel é o símbolo de um mal que, quando nós nos envolvemos com ele, ele se torna o nosso mestre, ele envolve e ele muda a relação de senhor, de domínio, controle e poderio. E muitas pessoas pensam que são ricas, mas são escravas. Olha que paradoxo interessante. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando que o dinheiro pode se tornar um mestre ao qual nós servimos. Mas se o dinheiro é o mestre, quem é o escravo? Nós mesmos. Jesus está dizendo que a nossa relação com o dinheiro pode ser tão patológica e doentia, que não somos nós que temos o nosso dinheiro, mas é Ele que nos tem. É Ele que manda em nós. Ele que diz o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, para onde nós podemos ir, o que nós não vamos ir, não por falta de dinheiro, mas porque eu não posso ir naquele lugar, porque lá é muito caro. Eu não posso levar a minha família naquele restaurante, porque lá gasta-se muito dinheiro. Mas eu não entendo, você tem o dinheiro? Eu tenho, mas eu quero ter mais. Eu tenho, mas eu quero ter para sempre. Note que o que Jesus está perguntando aqui é: quem é o seu mestre? Qual é a sua relação com o seu dinheiro? Porque muitas pessoas, infelizmente, elas são pessoas tão pobres, mas tão pobres, mas tão pobres, que elas só têm dinheiro. Nós cristãos, nós temos tido uma perspectiva revolucionária do dinheiro durante muitos séculos. Não só porque no Pentecostes nós vemos os cristãos compartilhando de forma muito liberal seu dinheiro para as necessidades de outras pessoas. Os cristãos foram os primeiros a implementar um tipo de sociedade no qual o dinheiro de fato opera em favor do menos favorecido, do enfraquecido, do empobrecido, mas também porque em muitos momentos da história a igreja discerniu o perigo de confiar exageradamente no seu dinheiro e não depositar a sua confiança em Deus. Note que esse sermão não é sobre nós tratarmos nosso dinheiro de forma despreocupada, de forma perdulária, gastona, pródiga. Não é sobre isso, isso não seria sábio da nossa parte. A Bíblia diz que nós temos que ser zelosos de cada real que é colocado no nosso bolso. Sabe por quê? Porque ele não é seu. Porque você é mordomo de recursos dos quais você não é o dono final. Porque você não é o seu dono. Você foi comprado por preço de sangue. Você não é seu. O seu dinheiro não é seu. Sua casa não é sua. Nós somos mordomos. Nós somos gestores de coisas que nos foram entregues por determinado tempo. Então nós não temos a permissão de gastar mal o nosso dinheiro. E nós não temos também a permissão para adorar o nosso dinheiro no lugar de Deus. Nós temos uma ética muito específica em relação ao dinheiro. Quando Paulo está incentivando os coríntios a participar de uma oferta pública que estava sendo movida aos pobres da Palestina, na epístola de 2 aos Coríntios, capítulo 8, ele diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Eu quero encerrar com essa citação. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo assim: olha, eu não vou estimular vocês a doarem o dinheiro de vocês. Eu não vou ficar aqui fazendo um apelo entediante para que vocês se mobilizem pela causa do Evangelho e pedindo para que vocês coloquem no gasofilácio aquilo que a causa exige. Não. Eu vou simplesmente lembrá-los disso. Jesus, que era rico, se tornou pobre, para que nós que éramos pobres nos tornássemos ricos. É lógico que essa riqueza que está sendo colocada aqui não é riqueza de dinheiro, é uma riqueza que está acima do dinheiro.
Porque o seu dinheiro e o meu dinheiro nós ganhamos, mas nós também podemos perder. Mas a salvação em Cristo nós jamais conquistamos por esforço próprio, ela nos veio pela graça. E é por isso que essa riqueza, que não foi conquistada com a força do meu braço, ela também não pode ser perdida, ela também não pode ser retirada de nós. Jesus nos tornou ricos. Então eu queria dizer o seguinte: uma vez, uma ovelha minha, que ele não esteja me escutando agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma ovelha minha, que queria muito ficar rico, o sonho dele era ficar rico, milionário. Ele já era rico, ele queria ser ultramilionário. Ele me chamou um dia para a gente passar uma tarde juntos, e ele me chamou para ir numa sauna de um hotel muito chique lá de Itajubá, né? Eu falei, cara, sauna, né? Piscininha, né, Rafa? Num dia de tarde, né? Eu, seminarista, quebrado de maré, desci sem dinheiro para entrar, nem num baile gratuito, sem dinheiro para nada. Falei, cara, é hoje mesmo. Então a gente tomou um café, a gente foi lá para a sauna, ficamos lá conversando. Aí ele falou assim, pastor, porque eu oro muito a Deus, eu sou muito fiel, porque, pastor, olha, eu tenho essa visão de que Deus vai me fazer rico. Eu não me lembro disso, mas toda vez que a gente se encontra, ele joga isso na minha cara, ele fala assim, você não vai ser rico. Ele fala que eu falei isso para ele na cara dele, ele fala assim, você não vai ser rico. Não é uma coisa muito sábia de se falar, né, Glauciana? Pisando por aí o sonho das pessoas. Mas depois que ele contou essa história para mim algumas vezes, porque depois de fato, passou-se uns anos, vários negócios dele quebraram, faliram. Como se ele atribuísse, tipo assim, entendeu? Roguei uma praga de pastor na vida dele, Rosana, uma coisa dessa, mais ou menos por aí. Tipo, não roga aqui também não roga aqui não, tá amarrado. Mas vamos lá. O que eu quis dizer para ele é o seguinte: se você pensa, vou ser rico, como cristão você ainda não entendeu. Porque quem vai ser, ainda não é. Se você não souber que você é rico no sentido que mais importa, você pode ter todo o dinheiro do mundo, no final você será um pobre. Porque a pobreza de alma é a coisa mais difícil de ser curada no mundo. Você é rico, meu irmão. Nós todos estávamos indo a passos largos para o inferno, sem esperança, sem sentido na vida, sem propósito, sem perdão, sem Cristo, sem a graça do Espírito, sem a comunidade, sem nenhum tipo de consolo, o último para a morte. Como eu ouvi nessa semana, caixão não tem gaveta. No final você será separado de tudo que construiu. E quando você chegar do lado de lá, o que é que você vai apresentar àquele que vai tomar contas? Se você não souber que você já foi enriquecido em Jesus, então toda e qualquer aspiração já está totalmente fora de propósito e de escopo. Note que eu não estou desestimando você a querer ter uma vida melhor. Não é sobre isso que eu estou falando. A questão dessa reflexão de hoje não é quanto dinheiro você tem. A pergunta é, qual a relação com o dinheiro que você tem? Qual a sua relação com o seu dinheiro? Quem é o seu mestre? Quem está sentado no trono do seu coração? Em quem está a sua confiança? Onde está o seu tesouro? Qual é o seu jeito de ver a vida? Perguntas de Jesus para nós hoje. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado mesmo, porque nós sabemos que nós podemos ser recolhidos exatamente agora, como estamos, e nós não vamos chegar do lado de lá com as mãos abanando, não, nós vamos chegar enriquecidos, nós já somos ricos para com Deus, nosso Pai,
Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, como escreveu o apóstolo Paulo. Nós fomos agraciados com todo tipo de sorte de bênçãos celestiais, conforme nos diz o apóstolo Tiago, porque Deus, Jesus, nosso mestre, que era rico, se fez pobre na cruz. A verdadeira pobreza que o evangelho cura é o pecado. A verdadeira pobreza que o evangelho veio sanar são as nossas culpas e dívidas para com o Senhor. E delas nós fomos totalmente perdoados. Toda a dívida que tinha conosco, que nós tínhamos com o Senhor, que era gigante e incorria em juros dia após dia, toda essa dívida, esse montante enorme, foi simplesmente liquidado por um depósito de Jesus Cristo. E Ele fez muito mais do que sanar a nossa dívida. Ele não deixou a nossa conta no zero. Ele colocou ainda mais recursos para que nós pudéssemos estar no azul, no positivo. Justificados nós fomos. Sobre nós foram derramadas virtudes, graça, adoção, o Espírito Santo, filiação. Nós recebemos tanto, Senhor. Nós podemos dizer que recebemos tudo, porque fomos encontrados pelo Evangelho. Então nos ajuda, Senhor, a colocar o nosso coração no tesouro certo. Nos ajuda a servir o mestre certo. Nos ajuda a ter o olhar certo para a vida. Nós oramos em nome de Jesus.